Olá, boa noite a você que nos assiste e nos acompanha em nossas transmissões da mensagem da Palavra de Deus. Nossa igreja tem se reunido dessa forma desde a pandemia e ainda não conseguimos nos organizar para a retomada de nossas atividades presenciais. Quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos e irmãs que cooperam conosco, que caminham com a gente. E dizer que está chegando o dia da gente poder retomar as nossas atividades presenciais. Estou muito esperançoso com isso. Enquanto isso, nós seguimos na nossa série de mensagens sobre a família. Estamos falando sobre conflitos familiares. Hoje é um dia muito especial, um domingo especial para todas as famílias. É o Dia das Mães. Quero deixar aqui uma palavra de carinho a todas as mamães de nossa igreja, todas as irmãs que fazem parte da nossa igreja, que são mamães. Um abraço especial para a nossa querida Thaís, que está para dar à luz à sua primeira filhinha. Que alegria poder participar desse momento. Então, um abraço para você, doutora Ilva, Cristina, Valéria e Daileide, também as mamães que estão ausentes, né? Os filhos que não têm suas mães. Um abraço para todos vocês. E vocês que são filhos e filhas, aproveitem esse dia junto com as suas mamães. É um prazer muito grande a gente poder estar juntos aqui, celebrando esse momento especial. Na nossa série de mensagens que começamos no domingo passado, estamos falando de uma circunstância que afeta muito a vida das famílias da nossa igreja, que é o problema do respeito. Respeito. Nós vemos uma cultura em que se falta respeito à dignidade do outro, respeito à opinião do outro, à maneira do outro pensar. Essa tentativa de cercear a liberdade de pensar, de ser o que é. Essa coisa da lacração, de excluir o outro, são fenômenos do nosso tempo que estão nas redes sociais, mas que invadem nossas casas, nossas famílias. E acabamos criando um ambiente de completo desrespeito, completa falta de cuidado com a vida do outro. E nós precisamos fazer da nossa família, da nossa casa, um ambiente de respeito. O lar, ele é para se praticar respeito. E na primeira mensagem da série, nós falamos dessa cultura de respeito que precisamos construir na nossa casa. Nossa casa precisa ser um ambiente onde as pessoas se respeitam. É o lugar onde as pessoas precisam se sentir bem, acolhidas, amadas, pelo que elas são. Não porque eu gostaria que elas fossem, não pelas minhas imposições, por uma exigência moral. Não, é porque elas são o que são, é que nós precisamos respeitá-las. E respeitá-las por quê? Porque nós não podemos perder essas pessoas tão queridas. Não podemos imaginar uma vida sem a presença delas, por pior que elas sejam, por mais diferentes. E essas pessoas também, todas elas, todos nós, precisamos aprender a conviver com a diferença, com o contraditório, aprender que essa é a base do diálogo, da convivência harmoniosa. E nós estamos seguindo essa série de mensagens a partir do livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito por um homem, na maioria dos textos são atribuídos a alguém que teve uma família complicada. Salomão teve um pai complicadíssimo. Davi foi um pai
que administrou sua família de forma muito complicada. Seus filhos e filhas, suas muitas mulheres acabaram se tornando um peso muito grande para que houvesse essa cultura de respeito dentro da casa. E o lar de Salomão foi um lar também marcado por tantos conflitos. A Bíblia diz que ele teve 700 esposas, 300 casadas e 700 concubinas, 1000 mulheres, 1000 mulheres. Alguém brincando com isso disse, isso não é problema, ele teve 1000 sogras. Eu não sei se isso é problema. Se forem 1000 sogras, como é a minha, ok, tudo bem, é uma maravilha, ele teve bênção na casa dele, mas são 1000 pessoas com que ele teria que conviver, seus filhos, a disputa pelo poder na casa, enfim, era uma coisa bem complicada também. E ele, então, utiliza dessa estratégia para poder passar conselhos às gerações futuras. Seus filhos são os principais alvos, claro. Ele escreve como um pai que aconselha os seus filhos, mas também para a geração. Ele era um rei, ele era um governante, o rei de Israel. E ele pensava também na vida de toda a sociedade, de tal maneira que os provérbios acabaram se tornando parte de uma literatura sapiencial mais ampla que formou a cultura hebraica. Hoje nós vamos ter a segunda mensagem desta série, que vai tirar do livro de Provérbios lições sobre como podemos construir uma cultura familiar de respeito. Coloco aqui a apresentação inicial para nós seguirmos esta reflexão da noite. Siga conosco neste exercício de busca de ouvir Deus falar através da sua palavra. Então, o tema da série é conflitos familiares, construindo uma cultura familiar de respeito. Hoje nós estamos na segunda mensagem da série e queremos falar sobre uma atuação muito necessária para a família nesses dias, que é o papel da liderança. Quem é que lidera a família? Quem que cuida da família? Quem que exerce influência sobre a família? Ela precisa desse tipo de cuidado, desse tipo de pessoa, desse tipo de gente que cuida da casa, que cuida da vida familiar, que cuida para que todos e todas tenham acesso a uma vida saudável, a uma vida que faça bem para todo mundo. Eu escolhi um texto do livro de Provérbios para a gente pensar juntos e juntas aqui. O sábio Salomão diz: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Provérbios capítulo 17, verso 6. Por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto lembra uma relação familiar. Nós estamos falando de filhos, dos netos e os avós, dos pais e seus filhos. Essa relação é que faz com que a família aconteça, onde haja todo esse intercâmbio geracional, apesar das diferenças de idades, das diferenças de formação. Todos eles, na família, precisam encontrar lugar de respeito. Todos são importantes. Os avós, os netos e os seus pais. Prestem bem atenção nessa relação, porque ele está falando que tudo isso faz com que, juntamente, transforme a vida em um lugar de se sentir abençoado, orgulhoso, feliz por termos toda essa relação. É a partir desta ideia que o versículo passa que eu quero propor a você uma reflexão para hoje. Quando o conflito se aloja de forma persistente na vida da família, a unidade da família está em jogo. Essa relação de avós,
pais e filhos, netos, ela fica em perigo, ela está em risco, essa unidade familiar tão saudável, tão necessária para a nossa vida. Por isso, gente, vamos pensar aqui no que seria essa unidade familiar, essa vida em comum, essa vida em que todos e todas têm lugar. Unidade não quer dizer uniformidade, em que todos e todas têm que ter o mesmo comportamento, a mesma opinião, vestirem do mesmo modo e agirem da mesma forma. Unidade quer dizer que os laços que unem as pessoas da família são construídos em meio ao respeito à diversidade e às diferenças. É isso que faz a unidade, os vínculos que nos unem, apesar de sermos tão diversos e tão diferentes. Você tem um exemplo bom disso na criação. Na criação, Deus não pensou no mundo uniforme, onde tudo é igualzinho, mas num mundo marcado pela pluralidade. Pluralidade de formas, de cores, de propósitos, enfim, um mundo diverso. Você observa uma árvore não tem todas as folhas iguais, uniformes, cada uma do seu modo. Cada árvore também do seu jeito. Enfim, a vida é marcada por uma pluralidade. Basta a gente olhar para a natureza e ver que cada coisa criada tem a sua singularidade, formando um conjunto harmônico que dá uma perfeita sintonia. Então, quando a gente fala em buscar a unidade em família, nós estamos falando que isso requer o respeito às diferenças. Os membros da família não pensam, não agem e nem se comportam de forma igual, apesar de terem uma mesma origem, uma mesma formação, muitas vezes. A família não é formada por pessoas que são iguais. E a liderança da família, então, precisa estar atenta para isso. Porque, assim como a família é diversa, há uma diversidade de possibilidades de se exercer liderança sobre a família. Porque quando a gente fala de liderança da família, nós não estamos falando de um chefe. Nós não estamos falando de alguém que tenha tutela. Nós estamos pensando na liderança como aquele exercício de influência. Ou seja, a liderança da família é exercida por aquelas pessoas que são capazes de influenciar a família. Pode ser um, pode ser vários. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um dos avós, pode ser um filho, pode ser um tio. Enfim, é aquele que exerce a influência na família que vai funcionar como esse papel de líder. Então, a liderança não é definida por uma questão hierárquica, mas por aquelas pessoas que são capazes de influenciar. E quando a gente fala de influenciar, estamos falando de pessoas que podem servir de exemplo para uma conduta que faça bem para todos. Então, nesse sentido, qualquer um pode atuar como um líder saudável para a formação da unidade da família. Qualquer um pode se preocupar com a unidade da família e exercer influência. Não importa quem exerce a liderança, toda a família precisa de bons exemplos que sejam inspiradores para uma vida mais digna e que seja respeitosa à condição de todos e todas que estão nela. Então, esse papel precisa ser assumido pelas pessoas.
Quanto mais pessoas estiverem comprometidas em servirem como bons exemplos e até mesmo exercerem influência para o bem da saúde familiar, para uma vida saudável em família, quanto mais tivermos, melhor. Nem sempre essa influência será exercida por um só. Quanto mais pessoas estejam comprometidas em atuar em favor da unidade da família, a partir de seus exemplos de conduta, a cultura familiar de respeito será construída mais facilmente. Eu queria anotar aqui com você algumas marcas dessa unidade em família que podemos, eu e você, servirmos como exemplo. Nós cuidarmos da nossa maneira de ser e influenciarmos as pessoas na sua conduta. Essas marcas são tiradas do próprio livro de Provérbios. Essas coisas que o autor de Provérbios diz que são fundamentais para uma vida em unidade. A primeira dessas marcas é a ideia de que todos e todas tenham liberdade de ser quem são. O primeiro passo para que haja liberdade é o reconhecimento de que ela se limita à condição do outro. O autor de Provérbios, ele fala sobre as suas limitações, sobre aquilo que faz com que ele se sinta uma pessoa livre. Provérbios 20, versículo 9, diz assim: quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Quem somos nós para dizer que somos autossuficientes, que somos capazes de dar conta de nós mesmos? O limite de nossa liberdade está na liberdade do outro. De tal maneira que um ambiente familiar saudável é aqueles em que todos e todas se sentem livres para serem quem são, sem que o outro seja ofendido, magoado, restringido em sua maneira de ser. Segunda marca de uma unidade em família que nós podemos exercer influência na prática de nossa conduta. A prática da justiça, sermos justos em nossos atos. O que é a justiça em família? A justiça, de um modo geral, é a garantia de que todos e todas tenham acesso aos mesmos direitos e oportunidades. É preciso que a gente cuide para que todas as pessoas de nossa casa tenham acesso aos mesmos direitos e oportunidades. Provérbios capítulo 28, versículo 5 diz assim: os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. Falta de justiça, meu querido, minha querida, é exercício de maldade. É uma marca de nossa própria perversidade. Sermos justos em nossos atos, dando a todos os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, é um ato de sabedoria. E, segundo Salomão, é uma demonstração de que nós dependemos de Deus para a nossa vida. Terceira marca da unidade em família é a capacidade de se promover diálogo. A família saudável é aquela em que as pessoas podem expressar suas opiniões, dizerem o que pensam, sem que sejam julgadas, discriminadas, penalizadas por isso. Se há diálogo de fato na família, há também uma disposição de que todos e todas possam ouvir o que cada um tem a dizer, o que o outro tem a dizer. Salomão, ele diz lá em Provérbios capítulo 12, versículo 18, há palavras que ferem como a espada. Saber dialogar é saber ouvir e fazer com que o outro seja capaz de ouvir o que temos a dizer. A língua dos sábios, completa o versículo, traz a cura. Meu querido, minha querida,
que possamos aprender a construir diálogo em família, que as nossas palavras sejam palavras que tragam cura para os conflitos que nossas famílias enfrentam. Quarta marca de uma família em unidade é uma família capaz de desenvolver amor fraternal. Olha, a gente às vezes fala que o amor fraternal deve ser praticado na igreja, mas a palavra fraterno quer dizer relação entre irmãos. Alguém já até propôs a ideia de uma sororidade, que é a ideia de irmãs. Então vamos falar nisso. A ideia da relação de fraternidade e sororidade é algo que diz respeito à vida da família. Quando as pessoas da casa se tratam como semelhantes, como participantes de uma mesma realidade. A cultura de respeito em família é uma consciência direta, uma consequência direta da prática dessa relação amorosa entre as pessoas que convivem na mesma casa. Pessoas precisam saber amar, e para amar, muitas vezes, precisamos aprender a ceder, aprender a ouvir, aprender a compreender as razões do outro. É preciso que a gente se coloque, seja capaz de se deslocar da nossa condição para o lugar de condição do outro. Provérbios 10, 12, Salomão diz assim: o ódio provoca dissensão. Então, sempre que há uma discórdia, é porque faltou o amor. Faltou o amor. Eu estou lembrando aqui de um psicanalista que atuou no Brasil, argentino, mas que atuou no Brasil, e ele falava que a separação entre amor e ódio é de uma linha tênue, uma pequena linha que separa o amor do ódio. E quando há a dissensão, é sinal de que faltou o amor suficiente. Mas o amor, diz Salomão, lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 12. O amor cobre todos os pecados. O amor cobre, em outras palavras, uma multidão de pecados. Preste bem atenção nisso. Se você não é capaz de conviver com as falhas do outro, com os problemas do outro, é porque está faltando um pouquinho desse amor fraternal na sua própria vida. Se você não é capaz de compreender as diferenças, as divergências, e se isso causa alguma animosidade, alguma dissensão, é porque está faltando o amor dentro da casa. Olha, isso é um dado bastante preocupante, não é mesmo? Há uma quinta marca da unidade em família, que é a capacidade da gente confiar em Deus, de que Deus vai cuidar daquelas partes que nós não somos capazes de dar conta de nós mesmos, por nós mesmos. Tem coisas que nós não somos capazes de dialogar, com certeza. Tem coisas que não dá para a gente poder administrar, para a gente gostar, para a gente amar. Tem coisas que não dá para a gente permitir através da nossa conduta. Tem coisas que não dá para a gente conviver livremente. Mas tem coisas que a gente sabe que Deus nunca vai desamparar a família naquelas situações que nós não temos condições de dar conta. Deus sempre está pronto a abençoar toda e qualquer iniciativa que podemos fazer. Sabe aquela hora que a gente diz assim, eu não consigo conviver com isso, eu não consigo aceitar isso, e eu dependo da graça de Deus sobre a minha vida para me fortalecer, para que eu possa dar conta. Aquela oração de um amigo que fazia, Senhor, me dá paciência, porque se me der força eu arrebento. Não, claro que você não vai orar dessa maneira, mas é saber que Deus vai lhe capacitar
para enfrentar toda e qualquer situação que lhe tira do sério. Deus está sempre pronto a abençoar toda e qualquer iniciativa que visa trazer paz e harmonia em família. O primeiro passo, Deus vai lhe dar força para dar. Provérbios capítulo 10, verso 22 diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Anota isso aí para você não esquecer. Deus vai te abençoar para você fazer da sua família uma família que é capaz de superar os conflitos. Ah, mas eu não sou o líder da casa. É sim, a sua capacidade de confiar em Deus, mesmo sendo filho, mesmo sendo avô, tio, pai, mãe, não tem problema. Deus vai lhe capacitar. E quanto mais pessoas confiarem em Deus, deixarem Deus conduzir sua conduta, quanto mais isso acontecer, mais sucesso sua família terá. Você não precisa ser a cabeça do lar, eu digo isso para concluir a nossa palavra. Você não precisa ser o cabeça do lar, a líder, a pessoa que manda na sua casa, para que você possa exercer influência e para que você possa servir de exemplo para seus familiares. Você só precisa ter amor pela sua casa, capacidade de ser justa em seus atos, capacidade de compreender os direitos dos outros, capacidade de confiar no poder de Deus para a sua vida. Quero deixar um último verso do livro de Provérbios para a nossa reflexão e que a gente guarde isso para a nossa vida toda. Provérbios capítulo 28, versículo 23 diz assim: quem repreende o próximo obterá, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular. Olha, gente, isso aqui é uma palavra que a gente precisa aprender. Quando eu cuido do meu irmão, quando eu cuido da minha irmã, quando eu cuido do meu próximo, quando eu cuido da minha casa, com seriedade, com sinceridade, isso é algo que enche a nossa vida de alegria. E muitas vezes nós tomarmos posições firmes, posições justas na nossa casa, vai nos ajudar muito a termos um ambiente agradável a todos e todas. Saber respeitar não é bajular, não é aceitar de qualquer maneira. Saber respeitar é assumir que nós podemos ser pessoas melhores juntos e juntas, apesar das nossas diferenças e divergências. Quer orar comigo sobre isso? Eu convido você a fechar os seus olhos onde você está e colocar a sua família na presença de Deus. Lembrar neste Dia das Mães que Deus tem um plano para a nossa vida. Quero orar também pelas nossas irmãs que são mamães, pelas famílias da nossa igreja, principalmente por aqueles que hoje não podem desfrutar da presença das suas mamães. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta palavra em nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, por sabermos que nós podemos, com a nossa confiança no Teu poder e graça, servirmos como bons exemplos e influenciadores de uma vida digna para toda a nossa família. Nos capacita para isso, Senhor. Nos torna pessoas capazes de respeitar o direito de todos e todas, respeitar as opiniões, saber dialogar, saber colocar nossas posições com prudência e sabedoria, mas acima de tudo sabermos amar uns aos outros na nossa casa, saber que cada pessoa da nossa casa é importante para a nossa formação. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é capaz de nos dar condições para que isso aconteça. Também, de uma forma muito especial, queremos pedir a Tua bênção sobre as mamães da nossa igreja, as mamães que nos ouvem, aquelas que são alcançadas por esta palavra. Que o Senhor abençoe os lares nesta noite e que o Senhor abençoe também até mesmo aquelas pessoas que não podem ter a companhia de suas mães agora, porque elas estão em outra condição, estão em outros lugares. Senhor, abençoe para que essas pessoas sejam também consoladas
confortadas pelo Senhor. Muito obrigado pelo dom da vida e que as nossas mães nos lembram disso. Nós te pedimos que o Senhor cuide da gente, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, gente, chegando ao final da nossa transmissão da mensagem de hoje, quero deixar uma palavra de carinho a todas as famílias de nossa igreja. Você que nos acompanha e está sentindo falta do momento de intercessão, você pode escrever o seu pedido de oração aí nos comentários, no chat. Nós estaremos orando por você. Estamos atentos aos pedidos de oração que são feitos. E estamos intercedendo por todos e todas. Queremos orar pelas famílias, por todos que fazem parte de nossa comunidade de fé, mas também todos aqueles que nos procuram para serem abençoados de alguma forma em suas necessidades. Gente, nós estamos preparando o retorno de nossas atividades presenciais. Essa semana que se inicia, nós estaremos já preparando o lugar. No final do mês de maio, teremos uma celebração de consagração do lugar. Em breve, estaremos divulgando nas nossas redes sociais o endereço, a data, enfim, tudo aquilo que será feito para que nós possamos nos reunir presencialmente, possivelmente a partir do mês de junho. Nós já queremos, no primeiro domingo de junho, termos a celebração da Ceia do Senhor presencialmente com a vida de nossa igreja. Amém? Então, olha, Késia já preparando aí o louvor, o Vixon está uma bênção no violão, então nós já começaremos a experimentar esse momento gracioso de comunhão juntos e juntas na nossa igreja, ok? Deus abençoe esse restinho de domingo, um feliz Dia das Mães para todas as famílias.